Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Louvado seja Deus pela alegria, o privilégio de poder retornar a essa igreja, numa data tão especial em que Deus concede aos irmãos a bênção, a alegria de celebrar mais um ano de organização eclesiástica. Certamente no coração dos irmãos há um sentimento: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que o Senhor continue guiando os irmãos, a liderança, o pastor, todos os seus auxiliares, e seja Deus glorificado. Agradeço o convite do pastor Cristiano e o privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Meus irmãos, nós vamos ler o texto que, por sinal, já foi lido, que é o texto de Mateus 16, que está diretamente relacionado com o tema deste aniversário. Então, nós vamos ler Mateus 16, do verso 13 ao 19, tratar sobre o tema Igreja Edificada na Rocha. Vamos nos colocar de pé, mais uma vez, vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 13 ao 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E estes responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Na Tua presença, a fartura de alegria. Aqui está o Teu povo, celebrando o Teu nome, agradecido pelos feitos do Senhor, pela Tua bondade, pelos Teus atos de profunda graça e fidelidade. Agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida, diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Agora, Senhor, nós dependemos do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco por meio da exposição do Teu Evangelho, e que todos que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor fale com o coração, ao coração do Teu povo aqui nesse lugar. Nós reconhecemos que dependemos de Ti, que precisamos da Tua graça, que carecemos ouvir a Tua voz, de sermos instruídos pelo Senhor, de sermos exortados, edificados e consolados. Fala, Senhor, conosco, por amor do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. 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 Pode assentar-se. Meus irmãos, sempre que eu penso sobre ser igreja, muita coisa de imediato
surge no meu coração e na minha mente. E, sobretudo, irmãos, um sentimento de pertencimento. Eu pertenço à Igreja de Cristo. E antes que eu pense nessa igreja como uma instituição, antes que eu pense na igreja como um mero ajuntamento de pessoas, antes que eu pense nessa igreja como uma instituição que está sujeito a desvios, a quedas, a pecados, antes que eu pense na igreja como olhando para a história e vendo os seus muitos e terríveis desvios, eu penso na igreja como corpo de Cristo. Eu penso na igreja como a noiva de Cristo. Eu penso na igreja como um edifício espiritual. Eu penso na igreja como uma grande família, a qual Deus é Pai. Eu penso na igreja como uma nação que está espalhada por toda a terra e que por todos os séculos Deus, em sua graça, tem mantido um remanescente fiel, que invoca o nome do Senhor, que serve ao Senhor. Sobre essa igreja, Deus tem estendido a sua mão, tem concedido dons, boas dádivas, tem guiado o seu povo em meio a um mundo de trevas, e tem concedido a essa igreja a capacidade de desenvolver ministérios, de preservar a verdade do Evangelho no mundo que se opõe aos valores da fé. Então, pensar na igreja, irmãos, é pensar num projeto glorioso, num projeto que precede a própria história. Porque quando eu penso na igreja como um planejamento divino que Deus traçou na eternidade e que envolvia, sobretudo, a morte do seu Filho, para salvar pecadores como você e eu, a fim de que nós pudéssemos ser alcançados, salvos e conduzidos ao seu reino de luz. Dito isso, olhe para esse texto. O Senhor Jesus está saindo das terras de Israel e Ele está ultrapassando fronteiras. Agora Ele está indo a Cesareia de Filipe, terra de gentios. E enquanto Ele está indo ali, Ele faz uma pergunta bastante pertinente. Ele se volta para os discípulos, olha para eles e diz: olha, o que é que os homens dizem sobre mim? O que é que eles entendem sobre a minha pessoa? E a resposta é: Senhor, não há uma resposta concreta, há uma variação de pensamentos. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o Elias, há quem diga que o Senhor é João Batista, e ainda quem diga que o Senhor pode ser qualquer um dos muitos profetas que passaram por aqui. Interessante é que Jesus não tece nenhum comentário. Ao que parece, ele não está surpreendido com essa confusão religiosa que paira sobre a mente das pessoas. Mas como querendo saber se há da parte da igreja um pensamento diferente do mundo, ele pergunta a Pedro, aos discípulos, aliás: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se sobressai sobre os demais e dá a seguinte resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes que Pedro pudesse se envaidecer, ou que alguém pudesse imaginar que Pedro tinha um QI elevado, capaz de dizer coisas que ninguém sabia, ele diz: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E o que o Senhor está dizendo é que declarações como aquela, ninguém diz porque é mais inteligente, porque é academicamente mais preparado. O que ele está dizendo é que verdades espirituais como essa, que diz respeito
a identidade messiânica do Salvador. Você só pode falar dessas coisas se você tiver a iluminação do Espírito, se você tiver a revelação do céu, se você tiver os olhos desvendados para compreender as coisas eternas. E então, o Senhor faz uma declaração em cima da declaração do próprio Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, mas o que vocês desligarem aqui na terra, no céu também será desligado. Irmãos, eu quero olhar para esse texto nessa noite e quero pensar exatamente sobre o que significa ser igreja edificada sobre essa rocha que é Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele sobre quem a igreja está, e que por causa disso as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, e que por causa disso ela goza dessa autoridade, de que na medida em que ela age de conformidade com as Escrituras, ela liga e desliga, e o que ela faz aqui na terra é reconhecido no céu. Já imaginou isso? Você fazendo as coisas aqui e Deus dizendo: é isso mesmo, está feito na terra, agora está feito no céu. Como é que isso pode acontecer? É sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês. E então preste atenção. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é a seguinte: igreja edificada na rocha é uma igreja de missão. Amém? Amém. Uma igreja que está fundamentada em Cristo, ela necessariamente deveria ser uma igreja de missão, uma igreja missionária. E vejamos por quê. Atentem antes de tudo para o verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem? Quem o mundo diz? Quem eles dizem que é o Filho do Homem? O que aqui me chama a atenção aqui? Essa é a primeira declaração pública de Jesus, constando que ele veio edificar uma igreja. Ele diz isso: edificarei a minha igreja, aqui. E onde é que ele está? Jesus não está num escritório, Jesus não está num congresso de crescimento de igreja. Jesus está indo, e ele está indo da Galileia para Cesareia de Filipe. Ele está a 40 quilômetros de Israel. Ele ultrapassou fronteiras. Ele agora está entre os gentios. E é justamente enquanto ele está indo e transcendendo fronteiras geográficas, políticas, culturais, que ele faz a declaração: eu vim edificar a minha igreja. Amém? Ora, irmãos, é no mínimo sugestivo que Jesus então tenha feito essa declaração em territórios estranhos, diante de povos não alcançados. Ele poderia, como eu disse, ter feito essa declaração em lugares religiosos, vamos imaginar, numa sinagoga. Ele poderia ter feito no Sinédrio, que eram as autoridades judaicas da religião, digamos, o grande clero religioso de Israel estava ali. Não, ele faz isso enquanto ele está indo entre os gentios. Terra de pagãos, terra de idólatras, terra de gente desesperada, terra de não alcançados, terra de gente abandonada. Portanto, é em lugares extremamente carentes como esse que a missão de Jesus acontece.
enquanto Jesus está indo de um lugar para outro, ele aproveita para comer com publicanos, conversar com prostitutas, tocar em leprosos, libertar endemoniados, pregar o evangelho aos pobres, confrontar a falsa religião, evidenciar o amor de maneira prática, compadecer-se de pecadores, abençoar crianças, reinterpretar e resgatar o verdadeiro sentido da lei de Deus. Tudo isso ele está fazendo enquanto ele está indo, enquanto ele está se movendo de um lugar para outro. Portanto, quando afirmamos que a igreja está alicerçada na rocha, estamos dizendo que a igreja é fruto da missão de Jesus e que ela está em Cristo, alicerçada nele, firmada nele, guiada nele. A igreja é o resultado daquilo que Cristo fez enquanto cumpria sua missão nesse mundo. Missão essa que o conduz a uma experiência de absoluta renúncia, de auto-humilhação, de entrega, de dedicação, de morte de cruz. É lá, enquanto Cordeiro de Deus, que ele derrama o seu sangue para remir pecadores, para comprar para si uma igreja que pudesse ter gente que de outra forma jamais seria alcançada. Pecadores, gente sem vez, sem voz, sem esperança. Todos eles agora percebem que há uma luz que brilhou no meio das trevas. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. A luz pairou sobre a sombra da morte. Ora, aprove a Deus por meio de Cristo trazer à existência uma igreja gloriosa, sem ruga e sem máculas, uma igreja santa, um povo zeloso e de boas obras. Mas lembre-se, não com base nos méritos desse povo, mas com base nos méritos da missão de Cristo, que é uma missão de militância, de entrega e, sobretudo, de morte, como já mencionei. Agora observe, aplicar essa verdade para hoje, 20 séculos depois, é dizer que a igreja precisa continuar a missão de Jesus. Uma vez que ela está alicerçada sobre esta rocha, sobre este Cristo, uma vez que ela é o resultado desta missão, ela precisa cumprir com ele. E esse é um compromisso intransferível e inadiável. A igreja não pode transferir para nenhum outro povo e não pode adiar para nenhuma outra geração. Essa é uma missão nossa, do povo de Deus no presente século. Ora, meus irmãos, é a missão da igreja, então, levar o evangelho aos pecadores. Isso implica em transcender fronteiras, ultrapassar barreiras, sejam elas geográficas, culturais, ideológicas, políticas, econômicas, a fim de fazer o evangelho chegar aonde ainda não chegou. A igreja é a comunidade do serviço, que enquanto está indo, pecadores são alcançados. Enquanto essa igreja está indo, do dia a dia, ao trabalho, à faculdade, na vizinhança, em todo e qualquer lugar, assim como Jesus, convém que a igreja leve luz àqueles que perecem. Observe que enquanto Jesus está indo a caminho de Cesareia de Filipe, ele aproveita para perguntar o que os homens pensam sobre ele. É no mínimo curioso que Jesus esteja interessado em saber não o que os fariseus pensam, não o que os escribas pensam, mas o que os pagãos pensam. O que eles dizem sobre mim? Embora, irmãos, o que o mundo tem a dizer seja moral e espiritualmente, seja bíblico e teologicamente irrelevante, ainda assim, Jesus quer ouvir.
O que dizem os homens que eu sou? Ora, o que Jesus vai aprender com o que as multidões pensam? Absolutamente nada. Mas eu penso que há duas coisas que Jesus quer mostrar aos discípulos aqui, e consequentemente a todos nós. Há duas coisas. Primeiro, que o mundo sofre de uma grande carência espiritual. Quando eles dizem, o Senhor é Jeremias, é Elias, é João Batista, é um dos profetas, fica claro quão imensas são as trevas que pairam sobre essas pessoas, sendo elas religiosas ou não, sendo elas israelitas ou pessoas do mundo gentílico. Os homens são incapazes de saberem, com base em sua própria inteligência, quem é Jesus. Daí então a necessidade de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja que anuncie quem é Cristo a partir da sua missão. Uma igreja que pregue o genuíno evangelho, uma igreja que entenda a urgência da sua missão e qual é o conteúdo da sua pregação: Cristo e este crucificado. Cristo e esse pendurado no madeiro, porém ressurreto, vivo, exaltado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Ora, a segunda questão que eu acho que Jesus quer mostrar aqui para os discípulos é que a igreja não pode prescindir de dialogar com o mundo. Por mais que aquilo que o mundo tenha a dizer aparentemente não nos interesse, é do interesse daqueles que querem alcançar os pecadores, que eles ouçam os pecadores. O que é que eles têm para dizer? Pois é a partir desse diálogo que nós nos contextualizamos, a fim de que a nossa pregação seja mais relevante, mais cirúrgica, mais contemporânea, mais eficaz, e assim possamos apresentar as respostas que os dramas e os anseios do homem do nosso tempo exigem. Se atentarmos para essas coisas, a missão da igreja será para o mundo uma expressão da missão de Cristo, cheia de amor, cheia da graça, capaz de estender a mão, capaz de enxergar com compaixão. Isso significa que a igreja não pode ser como o mundo é, nem poderá simplesmente condená-lo. Se a igreja quiser ser como o mundo, basta se conformar com ele. Se a igreja quiser condenar o mundo, basta adotar o conservadorismo dos moralistas. Mas se a igreja quiser transformar o mundo, ela precisa imitar Cristo e a sua missão. Missão de amor, de compaixão, de misericórdia, de sacrifício, de entrega. Essa é a missão do Filho do Deus vivo. Mas se nós somos uma igreja edificada nele, a rocha inabalável, a nossa missão não pode ser diferente. O que estou dizendo é que a igreja não tem que seguir a polarização extremista do nosso tempo. Ou seja, se por um lado a igreja não deve seguir o conformismo indolente e imoral da cultura vigente, por outro lado, a igreja não tem que seguir o radicalismo inconsequente e impiedoso do farisaísmo religioso. Adotar ou condenar a cultura é cômodo, porém a igreja foi chamada para ser agência do reino, instrumento de transformação nas mãos do Deus vivo. Amém? Isso implica, irmãos, então, que a igreja está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, está aqui para ser o fermento regenerador das estruturas pecaminosas, em todas as áreas, em todos os setores.
adotar, portanto, esse discurso mundano, é se conformar com a cultura. É somente assim que a missão de Jesus se torna a nossa missão. A missão de Jesus encontra continuidade em nossa missão. É por isso que Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas que os deixe no mundo. E aí ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim ele diz: ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo veja que tu me enviaste. A vida da igreja, a unidade da igreja, o testemunho da igreja, é o testemunho a favor de Cristo. Mas quando a igreja nega esse testemunho, ela nega Cristo. Uma igreja sem missão não tem competência para permanecer onde está. Porque uma igreja que não vai, onde ainda não chegou, não vai permanecer onde está. O que estou dizendo é que o que garante a presença da igreja nesse mundo é a sua missão. É isso que faz a igreja se perpetuar de uma geração para outra geração. É quando a igreja cumpre a missão de alcançar pecadores, e aí o Espírito Santo vai conduzindo essa igreja pelo decorrer dos séculos. A igreja, irmãos, é local, mas a missão se estende aos confins da terra. A igreja age localmente, mas pensa globalmente. Porque essa é a vocação da igreja. Ela nasce em Jerusalém, mas ela tem os confins da terra como foco. A igreja serve a Deus, servindo aos homens, sendo comunidade de serviço, sendo instrumento de compaixão e de misericórdia. Aprendemos com Jesus que ignorar o mundo ou simplesmente condená-lo é também um tipo de mundanismo. A igreja se diferencia do mundo quando o mundo é para a igreja não um inimigo, simplesmente, mas sobretudo um campo missionário, objeto de compaixão. A pergunta é: como é que nós olhamos para o mundo? Como campo missionário? Como objeto de compaixão? A Bíblia diz que quando Jesus olhou para a situação das pessoas, ele se compadeceu delas, porque era como ovelhas que não têm pastor. Como é que a gente olha para o mundo? Com o olhar da intolerância? Com o olhar do desamparo? Ou com o olhar de quem estende a mão, ampara, abraça, afaga e revela a graça do Senhor? Então, essa caminhada de Jesus a Cesareia de Filipe, essa pergunta de Jesus: o que é que dizem os homens que eu sou? Como que querendo mostrar para os discípulos o quadro espiritual de cegueira, de alienação em que os homens se encontravam, deve mover os nossos corações para que a gente pergunte: o que é que o meu vizinho diz sobre Jesus? O que é que ele sabe sobre Jesus? E o que é que ele poderia ficar sabendo se eu, que estou edificado sobre a rocha, decidisse compartilhar com ele as riquezas do reino que me alcançou, do reino que consiste na minha esperança eterna. Amém? Segundo lugar, irmãos, uma igreja edificada na rocha é uma igreja de confissão. Igreja edificada na rocha é uma igreja de confissão. Atentemos para os versos de 15 a 17.
ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Bom, vocês já me disseram o que é que o mundo pensa, mas e vocês? O que é que vocês dizem? Eu acho isso fantástico. Perceba que aqui há uma expectativa de que uma vez que você é igreja, você não pensa igual ao mundo. Você tem pensamentos mais elevados, mais nobres a respeito de Cristo. Essa expectativa está aqui. Ouça, Jesus não teceu nenhum comentário sequer sobre a confusão religiosa do mundo. Nada de surpreendente. Ele não critica, ele não diz: esses idólatras, isso é reencarnação que eles estão dizendo, isso é impossível. Não, ele não contesta. Ele não diz assim: ó, se você pensa assim, saia da minha rede social, não apareça mais aqui. Tenho visto muitos pastores que todas as vezes que alguém discorda dele, ele expulsa da sua rede social. Sai daqui, não apareça mais antes que eu bloqueie você, é melhor que você deu fora. Jesus não diz assim. Também ele não diz: olha, cuidado com essas pessoas, fuja delas, não queira conversar com elas. Ele simplesmente pergunta: e vocês? Por acaso vocês já aprenderam alguma coisa diferente? Vocês que estão andando comigo, são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O que vocês têm aprendido na escola dominical? O que vocês aprenderam no discipulado? O que vocês aprendem a cada domingo? O que vocês aprendem quando abrem a Bíblia e leem? Vocês sabem quem eu sou? Vocês são capazes de levar essa confissão até as últimas consequências? Verso 16, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. No meio das trevas resplandeceu a luz, no meio da ignorância surgiu o conhecimento, no meio da confusão veio clareza de raciocínio. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jona, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados são aqueles cujo conhecimento não brota da carne, da própria mente, que não é fruto da construção religiosa. Bem-aventurados são aqueles que, de fato, discernem as coisas eternas. Ao perguntar aos discípulos sobre o que eles pensam sobre sua própria identidade, Jesus quer saber se os seus discípulos pensam diferente do mundo. Jesus está dizendo que a verdadeira igreja, irmãos, é necessariamente uma igreja confessional. Ela tem uma doutrina, ela tem um credo, ela tem uma confissão de fé, e ela sabe no que ela crê. E ela está disposta a declarar isso aos quatro cantos da terra. O fundamento da fé da igreja é Cristo. Convém então que a igreja tenha uma confissão bíblica, histórica e inabalável. Eu vi na internet um pastor que marcou história no contexto da igreja evangélica brasileira, sobretudo nos anos 90, início dos anos 2000, e ele disse: Jesus Cristo é o meu caminho. Eu sou ocidental, nasci no Brasil, fui criado num contexto cristão, então Jesus é o meu caminho. Mas eu preciso admitir que existem outros caminhos dos homens se achegarem a Deus. O que aquele pastor estava dizendo?
que Jesus não é o único Salvador. Existem outros mediadores, constituído por quem eu não sei, porque o único que foi constituído por Deus é Jesus Cristo. E qualquer confissão de fé, sadia, bíblica, histórica, coerentemente bíblica e teológica, vai ter que afirmar isso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fora dele não há salvação. Não há salvação. Uma igreja que não confessa sua fé de acordo com a revelação bíblica e que nega seu testemunho histórico é uma fraude. Uma igreja que não se define doutrinária e teologicamente, que não tem uma confissão de fé clara e inequívoca, há de se tornar a igreja da multidão, onde se diz muita coisa sobre Jesus, sem que se diga quem ele é de fato. Ouça, comparar Jesus com Jeremias, extraordinário. Jeremias foi um grande profeta. Comparar Jesus com Elias, ótimo, grande profeta. João Batista, ótimo. Qualquer um dos profetas. Veja, estão comparando Jesus com gente muito boa, ótimo. Quantas vezes você já ouviu dizer que Jesus foi o grande psicólogo, o maior líder que já passou por essas nações todas, o grande revolucionário? Ou quem nunca ouviu dizer que Jesus é um espírito iluminado, um grande profeta? Todas essas coisas são muito elogiosas, mas tudo que você diga, por mais extraordinário que seja, se não condiz com a revelação bíblica, não é sobre Cristo, é contra Cristo. Não é a favor dele, é contra ele. Portanto, quando alguém diz, ele é Jeremias, ele é não sei quem, ele é um grande escritor, ele é um grande líder, ele é um grande homem, não faz sentido. Eu estava indo lá eu estava em Israel, fui fazer uma viagem para lá, e o guia turístico, em algum momento ele perdeu o seu time profissional e foi discutir religião com um bando de pastores, só tinha pastor naquela viagem. E aí ele disse, olha, os judeus não entenderam, nós os judeus não entendemos Jesus. Ele foi um grande homem, um homem extraordinário. Eu disse, espera aí, se Jesus não foi o Filho de Deus, ele foi o pior ser humano que já passou sobre a terra, porque ele se declarou Deus. Ou ele é Deus, ou ele é a maior fraude que existe. E aí o cara perdeu o controle. Então veja, Jesus foi um homem muito bom. Não, isso não diz nada, isso é contra ele. Ou Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou ele é uma mentira grande. E Pedro aqui, irmãos, diz exatamente quem ele é. Então perceba, quando todas as vezes que você ouvir alguém elogiando Jesus, dizendo que ele é muito bonzinho, muito legal, lembre-se, isso é uma farsa de Satanás, para ocultar a verdadeira identidade do Salvador. Ele é o Filho de Deus vivo, o Messias, o prometido, o descendente de Abraão, o Rei de Israel, o Senhor dos senhores, o Salvador, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o profeta dos profetas. E essa é a nossa confissão. Nós estamos num mundo plural, relativista. Ninguém admite mais que exista uma verdade absoluta e que ela esteja aqui na Bíblia. Mas nós dizemos que qualquer confissão sobre Jesus tem que vir da revelação, não pode ser fruto da carne, não pode ser uma produção intelectual, acadêmica, cultural, religiosa, dos maiores homens que passaram nessa história, não importa, ela tem que ser fruto da revelação. E foi isso que Jesus falou: Pedro, você é bem-aventurado, porque o que os seus lábios estão professando, a sua confissão pública de fé, que diverge de todas as outras, não é um subproduto seu nem de ninguém, foi o Pai quem tu revelou.
Foi o Espírito Santo quem te deu. É nisso que vocês devem acreditar. Então, irmãos, nós precisamos pensar se queremos ser uma igreja de confissão ou uma igreja de multidão. A igreja de confissão é a igreja do discípulo, que quando todos começam a desaparecer, porque o discurso de Jesus se tornou duro demais, tem que comer da carne dele, beber do sangue, e ele diz assim: vocês aqui que fazem parte da Kairos, também querem me abandonar? E vocês se levantam e dizem: nós não temos para onde ir, porque só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse o discípulo. A multidão quer pão e peixe, mas quando o pão e peixe não vem, a multidão dispersa, vai embora, mas o discípulo fica, mantém sua confissão de pé, e não abre mão dela, porque ele sabe que ele é o resultado desta verdade. Se Jesus é o Cristo, nós estamos seguros, mas se ele é apenas um líder religioso, nós estamos tão perdidos como qualquer outro. Mas graças a Deus, porque a nossa confissão foi o Pai que nos revelou. Está na Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele, para que a glória seja dele. Anunciar Jesus como Marte, um grande revolucionário, um psicólogo, um monge, um grande executivo, um líder religioso, um profeta, um espírito iluminado, um provedor financeiro, o cabeça de um novo movimento político, não serve como confissão. Pelo contrário, serve apenas para produzir pessoas confusas, alienadas, perdidas e cegas. Qualquer coisa sobre Jesus que fique aquém disso, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Qualquer coisa que fique aquém disso, nega a identidade do Salvador, produz engano, heresia, falso ensino, produz massas manipuladas, mas não produz discípulo. Discípulos só há discípulos quando há a compreensão de quem é Jesus. Amém, irmãos? Amém. A identidade do Salvador não pode ser conhecida por carne e sangue. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Essas lhe parecem loucuras. Como é que nós poderíamos compreender que Deus fez habitar nele toda a plenitude da divindade? Como poderíamos entender ele dizendo: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai? Ou como poderíamos entender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e apesar de se humanizar, materializar-se, ele continuou cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Não, esse é o grande mistério, e é nesse mistério, revelado nas Escrituras, que se sustenta a fé dos cristãos pelo decorrer dos séculos. Todas as vezes que a igreja flerta com o liberalismo teológico, ela nega essa verdade. E todas as vezes que a igreja nega essa verdade, ela se afunda, porque ela abandona a rocha e se coloca sobre areia movediça. Não suporta a primeira tempestade cultural e ela desaba e desaparece do mapa. Tem sido assim ao longo da história. Mas, meus irmãos, observe aqui que Jesus, ele
estabelece um contraponto nessas duas perguntas entre multidão e discípulo. O que é que a multidão diz? O que é que o discípulo pensa? Eu estou certo, depois de mais de 30 anos pastoreando uma igreja, militando dentro de uma denominação, pregando de lugar em lugar, que tudo que nós precisamos é fazer discípulos. Eu fui pregar numa igreja lá no Recife, e o pastor me disse, olha, aqui tinha 1.500 membros, e há bem pouco tempo, e agora eu só tenho 500, porque tinha um pastor que trabalhava comigo e ele levou 1.000. Irmãos, isso só acontece em igreja de movimento, e aquela era uma igreja de movimento. Quando eu cheguei lá, fiquei assustado. Era um ex-aluno, e eu não sabia que ele estava no movimento daquele, e eu preguei ali, eu não sabia se eu estava pregando para a igreja. Parece que o que eu estava pregando estava em completa desconexão com a perspectiva daquelas pessoas. E olha o que eu fui pregar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Era um negócio de doido o que eu estava pregando para aquele povo. Mas depois eu fiquei pensando, o que é que leva uma igreja de 1.500 membros a se transformar numa igreja de 500 membros do dia para a noite? Multidões confusas, que qualquer coisa que se diga é atraente. Discípulo tem um único caminho e segue nesse caminho até a morte, porque esse é o caminho da vida eterna, Jesus Cristo, o alicerce da nossa salvação. Assim, irmãos, a pergunta que nós fazemos hoje à noite é: e o que é que de fato pode produzir essa compreensão de quem é o Cristo, para que cada vez mais nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Afinal, olha o que ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A queixa de Deus em Isaías capítulo 1 é de que há mais conhecimento no boi em relação ao seu dono do que o seu povo em relação ao seu Deus. O mais gritante ali é quando Deus diz: vocês deveriam bastar com esse negócio, parar com esse negócio. Eu não suporto o som das vossas músicas, o cheiro dos vossos holocaustos. É Deus dizendo que está enojado com todo o sistema religioso, com todos os ritos, porque tudo aquilo ali é absolutamente contraditório com o que eles vivem. De modo, meus irmãos, que tudo o que nós precisamos é andar nas pegadas do Senhor, conhecê-lo, imitá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu acho interessante porque em Atos, no capítulo de número 7, nós temos uma dispersão ali, a partir da morte de Estevão, e vai gente para todo lado. Eu costumo pensar que aquela é uma perseguição produzida pelo Espírito Santo. A igreja está muito acomodada em Jerusalém, e o Senhor se utiliza de uma perseguição para espalhar os crentes, e eles se espalham. Vai gente para Antioquia, vai gente para Samaria, e quando eles estão em Samaria, eles estão pregando lá, muita gente se converte, e Filipe vai para lá. E quando Filipe chega ali, o capítulo 8 de Atos diz que ele fazia 3 coisas, que na realidade é uma só. A primeira coisa que o texto diz é que Filipe pregava.
A segunda coisa que o texto diz é que Filipe pregava as Escrituras. A terceira coisa que o texto diz é que ele anunciava Cristo. Para mim isso aí é muito simbólico, é muito representativo, é muito sugestivo para a gente. Quem prega, que prega a Escritura. Quem prega a Escritura, que pregue Cristo. Para que os homens conheçam Cristo, convertam-se a Cristo e sirvam e imitem a Ele. No caminho de Emaús, os discípulos estão indo, 2 deles lá, dos neodiscípulos, e eles estão conversando sobre o que aconteceu na sexta-feira. E aqui presta atenção, o que é que tinha acontecido na sexta? Jesus tinha sido crucificado, não é? Bom, aí Jesus aparece, é Jesus agora que está no caminho de Emaús, com os 2 discípulos, e eles olham assim, e Jesus diz: vocês estão falando sobre o quê? Diz: só você não está sabendo do que aconteceu? Em outras palavras, você não sabe o que aconteceu na sexta? Estão lendo o jornal da sexta, a notícia atrasada, porque a notícia do domingo é que Jesus ressuscitou, e mal sabem ele que aquele que está ali com eles é Jesus. Mas o que eu quero mostrar nessa história? É que os olhos dos discípulos estão vendados. A tragédia da morte de Cristo trouxe um desalento tão profundo que eles não conseguem pensar noutra coisa, só na morte da sexta. E aí Jesus diz assim: olha, vocês são tardios em entender as coisas de Deus. Será que vocês não sabiam que o que aconteceu na sexta estava previsto nas Escrituras? Por que vocês estão surpresos? Será que vocês nunca leram nas Escrituras? E irmãos, em Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, ou seja, pela lei, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, depois de ressuscitar, os discípulos não o reconheceram, querendo ele se revelar aos discípulos, em vez de dizer: sou eu, olha aqui e tal. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Vai para a Escritura e mostra que convinha que ele padecesse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Sabe o que significa isso, irmãos? Que o melhor lugar para a gente achar Jesus é na Escritura. É aqui que ele está revelado como Filho de Deus. E então o texto diz que aquela viagem segue, e quando chega a hora de Jesus se separar deles, eles chegaram na aldeia de Emaús. Eles disseram: não, Jesus, está tarde, fica aqui. E Jesus vai comer com eles. E enquanto Jesus come com eles, 2 coisas acontecem. Os olhos deles se abrem para ver Jesus. E Jesus depois vai embora. Ele diz: é por isso que enquanto ele falava com a gente, o coração da gente ardia. Quando eu prego o Evangelho, eu só tenho 2 interesses. Senhor, que enquanto eu estou pregando, o Senhor abra os olhos das pessoas para enxergar a verdade, mas que os corações ardam, porque é esse ardor que vai nos mover a sair daqui e a colocar em prática o Evangelho. Amém? Irmãos, hoje à noite eu estou pregando a primeira parte desse sermão. A segunda parte é amanhã à noite. Hoje eu tratei 2 questões. Amanhã à noite eu vou tratar das outras 2. Quais são as outras 2? Coloque aí, por favor. Terceira, igreja edificada na rocha, igreja que prevalece. Prevalece sobre o diabo, prevalece sobre tudo. E a quarta, igreja edificada na rocha, igreja comissionada por Deus.
tem autoridade para ligar e desligar. A gente trata dessas duas questões. Mas eu queria concluir com 3 perguntas aqui, interessantes para a gente. Primeiro, o que é que o mundo diz sobre Cristo? Segundo, o que é que a igreja diz sobre Cristo? E terceiro, o que é que Cristo diz sobre a igreja? Você já pensou nessas 3 questões? Você olha para o seu amigo da universidade, o seu vizinho, o seu pai, que não é crente, seus irmãos, e você diz, puxa, o que é que ele pensa sobre Cristo? Você procura saber o que as pessoas pensam sobre Cristo. A gente viu aqui que Cristo perguntou por isso. Possivelmente não porque ele não soubesse, mas porque ele queria provocar essa reflexão nos seus discípulos, reflexão essa que serve para nós hoje. O que é que eu estou dizendo isso? Irmãos, porque se as pessoas não sabem quem é o Cristo, elas estão perdidas, elas estão condenadas. Você sabe que às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu não fosse crente hoje, e eu saísse de casa, e dissesse, hoje eu sou crente, eu vou ser crente, você imagina que risco eu estaria correndo? Veja, que perigo eu poderia estar, a menos que Deus me guiasse para uma igreja verdadeira, eu poderia estar num caminho contrário ao de Cristo, pensando que só pelo fato de eu estar entrando numa igreja evangélica, eu estaria seguro. Porque, como eu disse, há muitas igrejas que tudo que diz sobre Cristo é contra Cristo, não traz luz, produz trevas, porque não condiz com a revelação bíblica e, consequentemente, não condiz com a identidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Irmãos, convém que nós, que estamos alicerçados na rocha, que de fato conhecemos o Cristo verdadeiro, possamos perguntar para as pessoas, o que é que você sabe sobre Cristo? O que é que você entende sobre Cristo? Porque, olha, antigamente as pessoas nasciam num lar católico e elas tinham alguma ideia sobre Jesus, porque era um lar cristão, não evangélico, mas cristão. Irmãos, hoje há uma grande gama de jovens que não tem nenhuma formação religiosa. Não tem. Eu estava lendo uma pesquisa que a Igreja Católica no Brasil, nos últimos 10 anos, ela saiu de 66% para 45%. Ela perdeu 20% de seus seguidores. A igreja evangélica subiu de 22 para 29. Ficou aquém das previsões. Você sabe que mais cresceu os sem religião, de 7 para 15, mais do que o dobro. Há cada vez mais pessoas desigrejadas do ponto de vista evangélico, mas pessoas sem religião de um modo geral. A pergunta é, o que é que elas sabem sobre Cristo? Nada. A maioria das vezes, irmãos, absolutamente nada. Muitas dessas pessoas que estão abandonando igrejas tidas como evangélicas, passaram anos na igreja, mas não sabem nada sobre Cristo. Agora vem a segunda pergunta. E você que é a igreja, o que é que você sabe sobre Cristo? Quem é Cristo? Você o ama, você o serve, você sabe que Ele é Deus, Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Você precisa aprender dEle, seguir os passos dEle. É Ele que tem que governar a sua vida. E terceiro, o que é que Cristo pensa sobre você? Essa é a mais séria de todas. O que é que você pensa? O que é que Cristo pensa sobre você? Quando Ele olha para você, o que é que Ele diz? Olha, Ele olhou para Pedro e diz, bem-aventurado és tu. Você tem uma confissão,
e a sua confissão foi o Pai quem te revelou. Irmãos, precisamos pensar sobre o que Jesus pensa de nós. Se Ele considera a nossa confissão, se Ele se agrada da nossa vida, se Ele nos tem como seus discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém.